vou te explicar isso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre o Márcio Bittar, senhor Braga Neto, Bolsonaro, orçamento secreto que pode ser chamado de Bolsolão. Olha, eu vou falar, quando eu vejo a Globo chamando de orçamento secreto e tratando como se fosse apenas uma coisa que põe o ministro em situação delicada, uma coisa que, olha, não é lá tão moral, dá uma raiva, me dá um ranço, porque eu lembro no governo da Dilma, principalmente, no governo Lula também, qualquer coisinha era tratada como escândalo. Eu lembro quando o Orlando Silva, então ministro da Dilma, comprou uma tapioca no cartão corporativo, porque o cartão corporativo é amarelo e ele tinha conta no Banco do Brasil com o cartão amarelo, ele até mostrou depois, uma tapioca de 8,50. A Globo começa a falar, tem que abrir a caixa preta do cartão corporativo, é corrupção, estão roubando dinheiro. R$8. Agora a gente está falando aí de 401 milhões de reais, eles falam, é orçamento secreto. Aí não tem um nome com tipo mensalão, petrolão, não. Aí é orçamento secreto, nem parece que é irregular, né? Nem parece que é ilegal, né? Mas é ilegal. Pois bem, o Bolsolão, que é como eu chamo aqui, e você também pode chamar de Bolsolão, o Bolsolão do Braga Neto foi o seguinte, ele usou um programa que chama Calha Norte. Calha Norte é um programa que foi criado comecinho dos anos 80, quando a gente tinha uma ditadura militar no Brasil. A ditadura militar criou esse programa para dar uma atençãozinha à área da Amazônia. Os militares tinham muito interesse em explorar a Amazônia, em ver se eles podiam tirar as riquezas de lá para embolsarem o dinheiro todo. Você achou que era desenvolvimento nacional? Não. Para ver se embolsavam. Aí, esse programa estava completamente abandonado. Aí chegou o Braga Neto e falou, peraí, a gente pode usar esse programa para pagar propina para senadores que votam a favor do governo, pô. O chamado Bolsolão. Você vota a favor do governo e você ganha a verba do Bolsolão. Pois bem, o relator do orçamento, que era o senador Márcio Bittar, ele destina a maioria das verbas, então ele ficou com mais da metade do que a gente sabe que foi destinado. 204 milhões foram para ele. Aí, várias cidadezinhas no interior do Acre, interior do Amazonas, em Roraima, as cidadezinhas do interior de estados lá do norte começaram a receber verba. Verba assim, verba pesada, 5 milhões aqui, 10 milhões ali, 15 milhões ali. Aí você fala, caramba, Thiago, uma cidadezinha no interior do Acre recebe 5 milhões de verba para quê? Vou te dar um exemplo. Tinha uma cidadezinha no interior do Acre que investiu 5 milhões para criar uma rota ecológica lá. Você já deve ter ouvido falar dessa rota, né? Não, nem eu. Porque você acha que foi realmente investido? Você acha que saiu do papel? 5 milhões para uma cidade do interior do Acre para fazer uma rota ecológica. Não saiu do papel. O dinheiro foi empenhado e aí ficou lá com a prefeitura e aí o dinheiro, eu vou te falar, os senadores fazem o seguinte, eles escolhem cidadezinhas do interior onde os prefeitos estão desesperados por dinheiro. Eles pegam um prefeito amigo, aí eles falam que uma obra tal custou 10 milhões, mas na verdade, se a obra sai do papel, custou 1. Os outros 9, vou te dar um exemplo, tinha um deputado bolsonarista, eu sempre uso como exemplo, que era lá o Josimar do Maranhãozinho, ele pegou uma verba de 10 milhões, ele sumiu com tudo, ele não fez absolutamente nada de bom para a população com dinheiro, ele simplesmente roubou os 10 milhões, nem o que ele prometeu que ia fazer ele não fez, só para você ter ideia. E alguns fazem ainda, o rouba mais faz, mas assim, rouba 10 e faz 1, é isso. Aí, quando vai ver para onde foi usado a verba do Ministério da Defesa, aí tá lá, cidade no interior do Amazonas, uma praça, né? Uma praça para a cidade, com verba. Pô, se é verba do Ministério do Desenvolvimento Regional, você ainda fala, pelo menos está desenvolvendo ali a região, é uma verba de um ministério que é feito para isso. Mas no caso é o Ministério da Defesa. É verba que deveria ser usada para proteger o Brasil de invasores e tudo mais, porque é só isso que justifica uma verba tão grande para um bando de militar que só servem para dar golpe. O quê? Eles usaram essa verba para proteger o Brasil, mas nem isso. Eles usam a verba para quê? Para comprar votos de senadores, porque como é que funciona? Se um senador, vamos supor, é do PT, ele não vota com o governo Bolsonaro. Em quase todas as votações ele vai votar contra o governo Bolsonaro, é muito raro a esquerda votar em alguma coisa junto com o governo, as opiniões convergirem em alguma coisa. Geralmente só quando é alguma coisa contra o Sérgio Moro, que aí tem essa convergência, ou seja, tem a opinião se parece um pouquinho. Mas em resto, tudo que o governo Bolsonaro defende geralmente são coisas ruins. Aí, um senador que não vota com o governo Bolsonaro, ele não ganha a verba do orçamento secreto. Aí sabe o que acontece? Os senadores que votam com o governo Bolsonaro, eles ganham essa verba. Aí,
15 milhões para um, 20 milhões para outro. Vou te dar um exemplo. Lembra do Chico Rodrigues? Chico Rodrigues é um senador que foi pego com dinheiro na cueca, um senador bolsonarista. Ele era líder do governo Bolsonaro, o dinheiro estava até sujo de cocô. Lembra disso? A Polícia Federal foi lá na casa dele, ele enfiou o dinheiro na cueca, ele estava com a bunda suja, e aí o bunda suja tá com o dinheiro todo, desculpa o termo, todo cagado. O dinheiro que estava na cueca dele. Pois bem, esse senador ganhou 30 milhões do Ministério da Defesa do Braga Neto. 30 milhões. Aí, quando eu uso a palavra propina, tem gente que fala, Thiago, talvez não seja. Eu vou te falar, se alguém promete verba com dinheiro público para um senador e essa verba é paga, mas a contrapartida é esse senador votar a favor do governo, não tem outra palavra para se usar a não ser propina. Eu vou te dar outro exemplo. Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, ele se reuniu com o Braga Neto no ano passado. 3 dias depois, ele ganhou 47 milhões do orçamento da defesa para investir lá no estado dele. Por quê? Porque ele vai tentar a reeleição agora e ele que precisa, ele também vai apoiar candidatos ao governo, candidato a deputado federal, estadual. Então ele usando essa verba, mesmo que não seja para roubar tudo, que ele faça alguma coisa, o que acontece? Os candidatos apoiados por ele vão ter uma vantagem sobre os candidatos que não são apoiados por ele, sobre os candidatos da esquerda, sobre os candidatos que, mesmo que não sejam da esquerda, que não ganharam verba. Isso já é errado. Por quê? Porque quando uma verba pública está ali para ser destinada, tem pessoas de carreira em cada ministério que escolhem, olha, temos aqui 588 milhões de verba no Ministério da Defesa. Para onde essa verba tem que ir? Aí tem gente de carreira que está lá há 15, 20 anos, gente que estudou, que tem estudo para isso, que fala, olha, essa verba seria melhor aplicada aqui, seria melhor aplicada acolá. Quando você pega essa verba e começa a distribuir para senadores como propina, o que acontece? A verba não é bem aplicada, ela não é aplicada da melhor maneira possível. Ou seja, você está causando dano ao erário público, como diria na mídia, ou seja, está causando dano aos cofres públicos, você está gastando dinheiro público com uma coisa que não era para ser usada. No caso, essas obras todas, ponte aqui, teve uma cidade que ganhou um mercado municipal, foi construído um mercado municipal, ou dizem, a verba é para o mercado municipal, se foi construído ou não, a matéria do Globo não foi lá ver, mas eu vou te falar, eu aposto que não foi. Tá, aí eu aposto que não foi, sabe por quê? Porque quando começaram as denúncias sobre o Bolsolão, eu lembro que tinha denúncia lá sobre o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, esse deputado, que ele gastou 30 milhões para fazer um centro de convenções em Maringá. O centro de convenções, isso em 2020, hein? Então em 2022 o centro de convenções não saiu do papel. A verba, pegou 30 milhões, aí, puf, cadê o centro de convenções? Não tem. É isso. Aí tinha verba para ponte, 10 milhões por uma ponte de madeira que não saiu do papel. 10 milhões numa ponte de madeira. Deve ser aquela madeira que vem lá do, sei lá, sabe lá de onde, o mogno, a melhor madeira que existe, deve ser a ponte com retoques de ouro. Pois bem, aí o que acontece? A verba foi utilizada por esses senadores para fazer isso. Esses senadores, acontece o quê? Eles conseguem apoio de prefeitos, eles conseguem apoio de vereadores dessas cidades, eles conseguem apoio de deputados estaduais, e quando chega a eleição, a gente está em ano eleitoral, o que acontece? Eles, com esses apoios, eles conseguem, os que querem a reeleição, se reeleger, tem mais chance de reeleição, e conseguem eleger deputados federais e estaduais que estão debaixo das suas asinhas. É para isso que estão usando tanto o tal orçamento secreto Bolsolão. É para promover uns em detrimento de outros, para ver se o Centrão quer o quê? Para ver se o Centrão elege uma base muito forte, para eles continuarem mamando muito a partir de 2023. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som rodando em Natal, eu recebi aqui os vídeos. Aqui, ó.